Holdefer, fonoaudióloga e psicóloga. Bem-vindo a esse vídeo onde a gente vai conversar a respeito de zumbido, hipersensibilidade auditiva e tontura. Qual a relação entre estes sintomas? Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa conjuntura que pode acontecer de a gente ter zumbido e tontura, ou a gente ter sensibilidade auditiva e ter tontura, ou a gente ter os três, tá? Bem-vindos, pessoal vai chegando, a gente já vai iniciar então, eu vou começar e tentando explicar um pouquinho o que é zumbido, que vira e volta o pessoal pergunta e tem algumas confusões, e o que é hiperacusia, que seria uma das condições que a gente pode ter em conjunto com tontura. Não que o paciente de misofonia não vá ter tontura, mas quando isso acontece, não necessariamente uma coisa está relacionada à outra, ou seja, a misofonia não está relacionada diretamente à tontura, são áreas diferentes do cérebro e órgãos diferentes que são atingidos. Então, vamos explicar isso direitinho. Bom, zumbido é uma sensação de perceber um som que não vem de uma fonte sonora externa, então não está no ambiente. Então, eu começo a perceber um apito, um chiado, um barulho de cachoeira, de batida de asa de borboleta, qualquer tipo de som. A gente chama ele de zumbido quando ele não vem de fora, ele não está aqui no teu ambiente, não está na sala em que você está, não é produzido pela sua geladeira ou por qualquer equipamento que está aqui no ambiente, que normalmente é o que acontece com muitos pacientes, quando eles começam a perceber zumbido, eles dizem, será que tem alguma coisa com barulho aqui em casa ou no ambiente que eu estou? E aí acabam descobrindo que o som não está fora, o som está dentro, e é isso que é o zumbido. Tá? E o zumbido, ele pode vir acompanhado e acontece muito de haver as condições casadas, condições que acontecem juntas, da hiperacusia. Apesar do nome hiperacusia, que parece que é eu ouvir demais, uma superaudição, não é isso que significa, tá? A hiperacusia eu escuto como todas as outras pessoas, só que esse som, quando ele entra lá no meu cérebro, já nas vias mais centrais, ele tem um ganho maior. Então, ele aparenta ser mais forte, mais intenso do que de fato ele é. Então, é como se eu ligasse o botão do volume para determinados sons quando eles chegam, para os sons em geral, quando eles chegam a determinadas intensidades, a determinado volume. Então, aí varia de pessoa para pessoa, que alguns sons, então, podem gerar dependendo da intensidade, gerar essa sensação de que estão muito mais fortes, muito mais intensos e, às vezes, inclusive, gerar dor. Existe um autor americano que ele chama de hiperacusia várias variações, entre elas a fonofobia e a misofonia. Então, seriam diferentes tipos de hiperacusia, mas para a gente poder ficar um pouco mais claro, um pouco mais didático, eu vou tentar explicar o que é misofonia e o que é fonofobia e por que eu não vou abordar essas duas questões diretamente com o assunto de hoje, porque na verdade elas não têm uma relação direta com a questão da tontura, como tem a hiperacusia e o zumbido, tá? Então, a misofonia é uma sensibilidade a sons, assim como a hiperacusia, só que essa sensibilidade não está ligada ao volume e intensidade do som. Essa sensibilidade da misofonia está ligada ao tipo de som. Então, misofonia é uma resposta muito intensa, normalmente ligada a muita raiva, muito descontrole, a muita ódio, né? De determinados tipos de sons, normalmente sons que nem são fortes, são sons que normalmente são fraquinhos. Muitas vezes são sons mais repetitivos, e atenção quem tem misofonia, eu vou falar de alguns possíveis gatilhos. A gente tem gatilhos muito comuns relacionados a sons produzidos pela boca, então barulho de mastigação, sons que são, né, quando a gente estala a boca, vou tentar não fazer para não incomodar se tiver alguém com misofonia, né, mas o estalo de boca, fungar, às vezes até a própria deglutição, até a hora que a gente engole. Então, são sons que são fraquinhos. E a sensação que a pessoa tem na cabeça não é de que eles estão super fortes, que nem na hiperacusia. Na misofonia, a sensação que a pessoa tem é de raiva de alguém estar produzindo esse som.
A gente também pode ter desconforto com sons que vêm de bichos, por exemplo, barulho de pássaros, latidos de cachorro. Então, isso também são sons que muitas vezes estão relacionados à misofonia. E, de novo, não é porque o som é alto, às vezes ele é bem lá longe, mas ele chama a atenção e gera essa sensação de raiva. A misofonia, ela tem uma via que é muito mais uma alteração neurológica de vias que estão relacionadas ao sistema emocional, ao sistema límbico, também ao sistema sonoro, né, a via auditiva central, mas não exclusivamente da via auditiva central, e com um impacto muito maior do sistema límbico, do sistema emocional. Então, a abordagem de tratamento é completamente diferente. Por isso é tão importante a gente saber exatamente o que está acontecendo com você, fazer um diagnóstico adequado para que a gente possa tratar da melhor forma possível, tá? Na fonofobia é uma outra condição, é quando eu tenho uma reação fóbica, medo, pavor do som. E normalmente está ligado à sensação de que o som vai me machucar, o som vai me causar algum dano. Então eu paro de me expor aos sons, ou eu cuido muito para não me expor aos sons, porque parece que se eu me expor aos sons ele vai me machucar, ele vai me causar um dano, tá? E aí é uma condição, de novo, da via límbica emocional. O tratamento é direcionado para a via emocional, e aí a gente vai ter as estratégias da terapia cognitivo-comportamental. Tem para zumbido, aliás, é um dos tratamentos mais bem documentados cientificamente, como um dos melhores tratamentos que a gente tem para tratar zumbido é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental também se aplica para hiperacusia, com outra abordagem, e ela é, então, um dos carros-chefes no tratamento, tanto da misofonia quanto da fonofobia, pois essas duas aí a gente já tem uma participação muito mais intensa do sistema emocional, do sistema límbico, tá? Então, vamos ao que nos interessa nessa live, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o zumbido, a hiperacusia, tontura e vertigem. Por que esse foi o assunto da live de hoje? Por que eu pensei nisso? Porque nesse mês, na última semana desse mês, a gente vai ter a semana da tontura. Então, todo mês de abril, a última semana, segundo a gente tem ali um órgão que criou, que gerencia esse evento, que é a BORL, e ela é uma Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. E ela faz todos os anos, ela promove um evento nessa última semana do mês de abril para a gente falar a respeito de tontura e de vertigem. Então, vamos tentar diferenciar o que é tontura e vertigem? Vertigem, então vertigem, a gente entende que vertigem é quando eu tenho uma sensação ilusória de movimento, é como se o ambiente estivesse girando ou eu estivesse girando, tá? É a sensação rotatória de girar, e a gente chama de tontura quando eu tenho uma sensação de desequilíbrio, de instabilidade, de cabeça leve, tá? Então, essa seria então a nossa definição de tontura ou de vertigem, tá? Eu vou usar o termo tontura para ambas hoje, porque essas duas condições, elas podem nos falar de alterações que acontecem no labirinto, que é o órgão do equilíbrio na orelha. E isso é uma das coisas que a gente vai abordar muito fortemente hoje. Por quê? Porque a hiperacusia e o zumbido, eles também têm muito provavelmente a sua origem, a sua causa em alguma alteração, mesmo que temporária, da orelha. E coladinho nela, curiosamente, vou mostrar aqui para vocês. Caracol da audição, a cóclea, tá? E aqui coladinho nele, grudadinho no caracol da audição, a gente tem esses arcos, esses anéis, né? Que são os canais semicirculares, que configuram junto com toda essa região aqui, o labirinto, tá? Aqui dentro a gente tem outras regiões onde tem cristais, né? Que dão aquela doença dos cristais, né? Que é quando solta o cristal e ele fica rodando dentro de um canalzinho desses, e isso gera tontura. Então, se vocês observarem, são regiões que se comunicam muito intimamente. E a gente observa, segundo as pesquisas, né? O que se sugere é que tenham alterações que ocorram aqui no caracol da audição, que podem levar a um zumbido, que podem levar a uma sensibilidade auditiva,
E alterações que acontecem aqui nessa região podem levar a gente a sentir tonturas e vertigens. E esses dois são muito próximos, então o que acaba acontecendo? Muitas vezes o que está causando a tontura também é o que está causando o zumbido ou a sensibilidade. Então isso é o que acaba acontecendo quando a gente tem tontura e zumbido juntos. Não são em todos os casos. O fato de eu ter tontura e também ter zumbido não quer dizer que os dois tenham a mesma origem, tá, pessoal? Então tomar cuidado com isso também. Então a gente diz, hoje, por exemplo, atende uma paciente, ela tem tontura há muito tempo, a tontura é anterior ao zumbido e pela história dela a gente já observa que a tontura dela não é quem causou o zumbido, a gente tem outras causas ali envolvidas. Então, inclusive porque ela tá lá com uma alteração que é dos cristais e já é uma alteração recente, não são alterações temporárias que elas têm, por exemplo, da vertigem. Não é constante, o zumbido é constante desde que começou. Enfim, então coisas da história conseguem fazer a gente desconfiar se esses dois sintomas eles têm uma mesma origem ou não. E aí a gente vai pensar se a gente vai tratar isso em conjunto, ou seja, muito provavelmente os tratamentos que eu vou utilizar para um podem ajudar o outro, ou eu vou ter que abordar de formas diferentes, eu vou ter que entrar com tratamentos específicos para cada uma dessas situações, tá bom? Então, a gente tem um sistema que é um sistema que integra todos esses órgãos sensoriais e essas informações que vão chegando lá no cérebro, que integra esses órgãos sensitivos e sensoriais, ele acaba dizendo pra gente o que está acontecendo aí nessa região. E aí a gente tem a questão do desequilíbrio. O equilíbrio, ele não é feito exclusivamente pelo labirinto, então é uma outra coisa pra gente chamar atenção, tá, pessoal? O labirinto não é o único responsável por tontura, necessariamente. Para a gente ter equilíbrio, a gente conta com o labirinto, a gente conta com a visão. Então, a gente tem lá os olhos, o que eu estou vendo vai ajudar na informação que eu estou enviando pelo labirinto, que me diz, ó, tá mexendo a cabeça para a direita. Meu olho diz, ó, tá mexendo a cabeça para a direita. E os meus músculos, a gente chama isso de propriocepção, eles estão contando lá para o meu cérebro que eu estou mexendo a minha cabeça para a direita. A união de todas essas informações faz com que o meu cérebro, que é quem recebe todas essas informações e gerencia a chegada de todas elas, leia e compreenda que eu estou virando a minha cabeça para a direita. Se em algum momento um desses órgãos mandar um sinal errado, então eu não estou com o labirinto legal. Tá? Tô com alguma alteração aqui no meu labirinto, seja ela qual for. Eu tô virando a cabeça para a direita, os músculos estão dizendo lá pro cérebro, tá indo para a direita. A visão tá dizendo, tá indo para a direita. O labirinto tá dizendo, ih, tá dando cambalhota para trás. Então, na hora que o cérebro recebe essa informação, ele não consegue me localizar no espaço e muitas vezes eu tenho tontura. Então, para eu ter equilíbrio, eu preciso que esses órgãos conversem bem ou que o meu cérebro consiga filtrar aquele que não está mandando uma informação tão interessante para mim. A importância disso aumenta à medida que a gente envelhece, porque todos esses são órgãos que vocês vão concordar comigo que passam pelo processo de envelhecimento. Tanto o labirinto, que a gente entra por um processo assim como o caracol da audição envelhece, o labirinto do equilíbrio também envelhece, tá? A visão, a gente não começa a ter alterações visuais, às vezes em função da idade, a gente começa a ter também uma perda muscular. E a propriocepção, esses músculos que mandam esse sinal para o cérebro, ó, tá mandando um sinal de que eu tô com o bumbum sentado na cadeira, porque eu tô sentindo as pernas e o bumbum tocar na cadeira, as costas encostando na cadeira e meu pé tocando no chão. Então essas informações sobem junto com a informação visual e com a informação do labirinto. Se a minha musculatura não tá legal, na hora que eu vou caminhar, que eu demando essa musculatura, ela não tá legal, por exemplo, então aí eu também posso ter uma informação mais ou alterada ou mais fraca chegando lá no cérebro e isso atrapalhar o meu equilíbrio. Então a gente tem que ter um equilíbrio legal dessas informações para que o cérebro consiga filtrar, ler e nos direcionar onde a gente está no espaço em função da colaboração desses órgãos e da maneira como o cérebro consegue interpretar essa informação. Quando isso falha, a gente tem formas diferentes de tratar. E aí a gente vai entrar, vai falar um pouco disso já já, tá bom?
Então, o que a gente tem que lembrar é que muitas vezes alterações que acontecem aqui podem também acontecer aqui. Então, acontece alteração, alguma coisa gera uma alteração no funcionamento aqui do órgão do equilíbrio, do labirinto, e isso também pode gerar uma alteração na cóclea. Por exemplo, quem já ouviu falar nas hidropsias endolinfáticas, um exemplo de hidropsia, por exemplo, que é a famosa Meniere, que é a doença que o padre Fábio de Mello tem. Então, o que acontece lá dentro? Suspeita-se que nessa hidropsia aumente a pressão do líquido que está dentro do labirinto. Tá vendo que eles são grudadinhos? Então, esses líquidos, eles correm aqui, mas eles também correm aqui. Então, quando aumenta a pressão aqui, aumenta a pressão aqui também. Então, eu tenho uma sensação de tontura, porque isso faz com que as células sensoriais daqui sejam pressionadas pela pressão, mas também pressiona as células aqui da audição. E muitas vezes isso pode gerar uma perda de audição, que pode ser temporária ou permanente, depende de como ela ocorre, da frequência como ocorre, enfim. E em função de elas se comunicarem, desses dois órgãos se comunicarem, e o que está acontecendo aqui também está acontecendo aqui. Deu para entender? Espero que sim. Então, qual é a relação zumbido e tontura? Que muitas vezes a gente tem o mesmo causador de ambos, tá? Sensibilidade auditiva, a mesma coisa. Existe, por exemplo, uma alteração que a gente chama de migrânia vestibular. Existem alterações que, por exemplo, do labirinto estão ligadas a dores de cabeça, enxaqueca vestibular, a migrânia vestibular é uma delas. Então, na migrânia, esse paciente tem um aumento da sensibilidade auditiva, então ele começa a ter uma hiperacusia e ele tem dores de cabeça. Então, é possível que essas duas situações ocorram juntas num caso de migrânia, por exemplo, tá? Porque o que causa um também tá mexendo com o outro, ok? Dúvidas, vamos ver, eu vou colocar aqui já, as dúvidas estão aparecendo aqui na telinha, depois eu respondo o que apareceu lá pra gente, tá? Doutora, quando eu pulo, eu subo a escada, escuto cristais batendo e tenho zumbido 24 horas, o que pode ser? Olha, o que você ouve não são os cristais do labirinto, tá, pessoal? Eles não são cristais que batem, eles estão dentro de líquido, tá? Lembra que aqui dentro tem líquido, então você não escuta eles baterem em nada, tá? Você pode ter uma sensação de ouvir, né, alguma batida, alguma coisa assim. Eu suspeitaria que você possa ter alguma alteração muscular ou uma alteração venosa, então acho que vale a pena você procurar um médico, contar isso, para daí ele poder te orientar em o que fazer, tá? E essas duas questões, tanto muscular quanto a parte venosa, também podem justificar aí a presença do zumbido, tá? Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta. Eu vi aqui a minha queridíssima Flavinha. Oi, Flavinha! Gente, essa doutora é maravilhosa, amada. Sou paciente dela, está me ajudando muito. Eu tenho zumbido, misofonia, transtorno de ansiedade generalizada e hiperacusia. É uma guerreira, Flavinha. Melhor veterinária que vocês vão ter em São Paulo, galera. Vale a pena conferir aí o Instagram dela. Excelente pessoa e excelente profissional. Ok, vamos ver aqui se tem mais perguntas, senão eu vou entrar aqui com as perguntas que mandaram na caixinha. Vilas Boas, Rosângela, boa noite. Tontura desde 2011 nunca melhorou nem com reabilitação, nem com terapia. Olha, tem que ver o que é que pode estar envolvido aí nessa tontura. Eu não sei que terapia você fez, se você fez psicoterapia. Então, acreditem, também fatores emocionais podem estar ligados ao zumbido, também podem estar ligados à hiperacusia e também podem estar ligados à tontura, tá? E aqui eu não tô dizendo que a tontura tem origem emocional, não é isso que eu tô falando, mas que o emocional impacta nela. Então, quando eu tô mais ansioso, a tendência é, se eu tenho alguma alteração lá no meu labirinto, essa alteração muitas vezes piorar, tá? A mesma coisa, por exemplo, que piora zumbido, olha que curioso, que são coisas que é pra gente pensar também, eles também pioram tontura. Por exemplo, excesso de café. Lembrando que o café não é que ele gere necessariamente o zumbido, mas se eu tiver uma sensibilidade, sim. Para pacientes que têm tontura, excita muito o labirinto, e aí isso pode também gerar tontura, tá? Alterações do sono, então se eu tenho uma noite de sono ruim, eu posso ter uma piora da minha tontura no outro dia, assim como eu tenho piora do zumbido, muitas e muitas vezes, em função de um sono mal dormido. Então, não só os mesmos causadores de um podem estar causando o outro, mas também
aquilo que intensifica, o que mexe com um também mexe com o outro, tá? Ah, eu tenho aqui a tua pergunta de injeção intratimpânica que você fez, eu vi que você colocou na caixinha de perguntas algumas vezes. Eu não sei que injeção intratimpânica que te sugeriram para Meniere, porque você me perguntou se elas poderiam melhorar a audição. Provavelmente para Meniere o que sugerem é uma injeção intratimpânica de gentamicina. Gentamicina é um antibiótico aminoglicosídeo e quando ele é usado para essa situação, não é no intuito de melhorar a audição, tá? Ele é uma medicação, inclusive tóxica para a orelha, mas quando aplicada lá dentro, a função dele é parar essa informação que o labirinto está mandando. Então, como o labirinto fica mandando né? Eu tô virando a cabeça para a direita, tá todo mundo dizendo que eu tô virando para a direita, mas o meu labirinto tá dizendo que eu tô lá dando cambalhota, né? Então, é uma forma de parar que essa informação do labirinto, para ela não subir lá para o cérebro, tá? Só é feito em casos extremos, em pacientes que já tentaram de tudo, se for essa injeção, tá? Que eu imagino que seja, porque para Meniere, a injeção de corticoide eu nunca vi, tá? Então, provavelmente quando ela é aplicada, ela não é aplicada com essa. Você tinha perguntado se ela podia melhorar a audição, né? Na caixinha de perguntas, não seria aplicada para isso, tá? Então não tenha essa expectativa se for essa injeção de gentamicina, tá? E de quantas serão necessárias, não saberia te dizer, vale a pena você conversar com o seu médico, tá? Para saber o que é qual o planejamento, o que ele imagina que possa ser necessário para você, tá bom? Janice, eu amo café. Janice, eu também amo café. E o café, acredite, ele não é péssimo, não é proibidão, tá? Mas quando a gente tem tontura e tem sensibilidade à cafeína, às vezes um cafezinho já pode gerar um pouco de desconforto. Se você não tem essa sensibilidade, toma o seu café confortavelmente. O que eu sugiro com café? Zumbido é a mesma coisa, tá? Zumbido, café gera zumbido. A não ser que você tenha muita sensibilidade, você vai sentir, tomei e ele aumentou. Ou, assim como para tontura, nunca exagerar. Então, assim, qual a dose, a quantidade que eu tomo por dia? Não tomar ele depois das 2 horas da tarde, porque você pode ter impacto no teu sono, tá? E além do que, o café, quando ele é em excesso, ele aumenta a ansiedade. Aumentou a ansiedade, eu posso ter mais tontura, eu posso sentir mais zumbido. Então, são 2 coisas em que o café a gente tem uma certa moderação, tá? Não quer dizer que você precise parar, cafezinho gostosinho demais. Pode tomar, evita tomar com açúcar, que são 2 coisas que tanto o labirinto quanto a cóclea, ou seja, responsável pela audição e responsável pelo equilíbrio. Às vezes, quando eu tenho sensibilidade, isso não vai para todo mundo também, o açúcar não cai muito bem, tá? Então, não saiam cortando tudo da vida de vocês sem vocês saberem se é necessário, porque senão a vida vai ficar ainda mais chata. Já tô com tontura, já tô com zumbido, ainda não posso comer nada, tomar nada que eu gosto. Calma, gente, conversem com o profissional que está acompanhando vocês para saber se no caso de vocês é recomendado que essas coisas sejam interrompidas, diminuídas ou como elas seriam manejadas, tá? A gente alerta que isso sim pode acontecer. Então, se eu como em excesso, né, ou se eu tenho alteração da glicemia, por exemplo, já é um fator para a gente ficar em alerta, ou se eu tomo café em excesso, é uma das coisas para a gente abrir o olho e dar uma reduzida e olhar os horários que eu tomo esse café, tá bom? Luciana, tenho perda auditiva bilateral, um barulho como se fosse uma veia pulsando na direita. Investigue, tá? Você tá falando que a injeção é de corticoide para Meniere. Eu não conheço essa aplicação de injeção de corticoide para Meniere, tá? Não conheço ela aplicada dessa forma. Então, mas eu não sou médica, tá? Não aplico injeção e não faço esse tipo de tratamento, então é possível que eu realmente desconheça qual o propósito, qual a indicação, tá? Na minha experiência, eu já presenciei, já acompanhei injeções intratimpânicas de pacientes, eu trabalhei muito tempo em hospital universitário, mas eu nunca vi com essa aplicação, tá? Não poderia opinar, acho que vale você conversar com o seu médico mesmo, tá? O movimento dos olhos me dá náusea, piora a tontura, telas e movimentos no carro. Olha, Rosângela, quando a gente tem isso, me parece que você tem o que a gente chama de cinetose, e também é conhecido como mal do movimento, né? Então, quando eu tô lá no carro, principalmente no banco de trás do carro, eu vou sentir muita náusea, muito desconforto, tontura, ou enfim, eu saio do carro passando muito mal. Ou se eu estou no carro, tem algo em movimento e eu estou mexendo no celular,
eu sinto náusea, desconforto, incômodo, tá? Isso provavelmente é a cinetose e vale muito a pena você procurar uma reabilitação vestibular, uma reabilitação labiríntica, porque tem uma grande chance de uma melhora bem significativa da sua cinetose, tá? E é um conforto e uma qualidade de vida inenarrável a gente poder andar de carro sem passar mal, né? Principalmente às vezes a gente vai ter que andar no banco de trás e é um desespero quando a gente tem essa condição, tá? Eu tenho só zumbido, apito, estou viajando os horários. São injeções de Decadron, não conheço, tá? Fabrício, boa noite. Para candidatos a concursos que têm zumbido, fazem audiometria, pode ser desclassificados do concurso? Não, a não ser que você tenha uma alteração na sua audiometria, que seja uma alteração que desclassifique do concurso. Até onde eu conheço, tá? Eu nunca vi nenhum concurso que desclassifica por o paciente ou para a pessoa perceber zumbido, ter zumbido ou não ter zumbido, tá? Se o zumbido é causado por uma perda de audição e essa perda de audição for em função gerar o zumbido, aí não é nem o zumbido, mas a própria perda de audição, se ela tiver aí nos parâmetros que o concurso não aceita, tá bom? Fisioterapia vestibular melhora a audição? Não, fisioterapia vestibular melhora o equilíbrio, a tontura, tá? Não melhora a audição. Nós não temos nenhuma medicação, nenhum exercício, nem nada que a gente possa dizer que, olha, isso aqui é usado para melhorar a audição, tá? Existem estratégias que são usadas, por exemplo, quando a gente tem uma perda de audição, uma surdez súbita, e aí a gente pode usar algumas medicações que podem reverter essa perda, porque é uma condição muito específica e muito pontual. Ou a gente usa a fotobiomodulação para poder ajudar na reversão dessa perda, o que também não é uma garantia. Agora, perdas de audição em função de exposição a sons, em função de outras patologias, outras doenças, a gente não fala em reversão dessa perda, tá? Porque a gente não tem ainda não tem essas condições, essa condição, né? Um tratamento, uma medicação que possa reverter isso, não. Se estuda para isso, tá? Se estuda muito, inclusive, na busca disso, mas a gente ainda não tem nada disso no mercado, tá? Oi, Vitor, tudo bom? Boa noite. Como é a percepção do zumbido para quem já está habituado? Chega realmente ao ponto de não perceber mais o zumbido? Então, quando a gente entra no processo de habituação do zumbido, não necessariamente a habituação, pessoal, não é de habituar, de acostumar, tá? A habituação é do cérebro ignorar estímulos neutros. Então, se aquilo ali, o cérebro consegue entender aquilo como um som neutro, não fede, não cheira, significado zero, o cérebro para de processar essa informação. Então, quando o paciente tem uma habituação neural, não quer dizer que necessariamente ele não vai ouvir mais nada do zumbido, ele vai ter uma remissão. Não é assim que a habituação necessariamente ocorra. O que acontece nesses casos é que, mesmo percebendo, a gente não tem incômodo, né? Ou o paciente passa a perceber só se eu estiver num ambiente silencioso, aí eu reparo ele, se botar qualquer sonzinho engole ele. Então, muito provavelmente é isso. E a gente não tem uma associação emocional ao som. Então, não me causa incômodo, ele não me gera desconforto, eu não vou atrás dele, eu não fico tentando mais nada com ele, tá bom? Janice, acho interessante você falar como se sentisse os sintomas. Fala, gente. Fala aí. Olha, gente, eu não tenho, graças a Deus, eu tive um episódio de tontura que eu desconfio que tenha sido uma VPPB, uma tontura dos cristais. Foi um evento agora cômico no momento trágico, porque eu estava em outro país dirigindo um carro alugado bem ruim, manual, e que era dirigido na mão contrária. E aí acordei com um evento desses, minha mãe estava comigo e eu acordei com o que eu acho que foi um episódio de VPPB. E assim, foi bastante desesperador e muito desconfortável. Então, eu acho que não chega nem aos pés das tonturas que boa parte dos meus pacientes têm. Eu tenho certeza que não chega aos pés, né? Passou muito rápido, foi só aquele evento, eu não tive outras situações. Então, assim, é incomparável com o que vocês, né, que tem uma situação aí de tontura, às vezes até crônica, sentem. Então, nem tentaria comparar.
E zumbido, sim, eu já percebi em algumas situações, sai de festa, todo mundo repara. Se eu estiver muito cansada, eu chego em casa aqui, né, desliga tudo, eu percebo o barulho, mas não me incomoda, não me estressa, porque quando eu percebi que eu poderia perceber zumbido, porque tem estudos que sugerem isso, que todo mundo teria, né, zumbido, eu já trabalhava com zumbido há muitos anos. Então, eu já sabia o que ele era, não me assustou, não gerou significado, enfim. Mas eu tenho muitos anos de prática, né, gente? São 25 anos trabalhando com isso. Então, a gente ouve muitas histórias, a gente, enfim, né, se apega aos pacientes e às vezes, eu não vou dizer que sente a sua dor, que obviamente eu não sinto a dor de vocês, mas a gente, enfim, né, tem um pouco de compaixão, assim, enfim, né, eu acho que é natural isso acontecer. A Ana colocou que tem um bruxismo, já fez fisioterapia, use a placa. Bruxismo não é uma condição que a gente fala em cura, a gente fala em tratamento, tá? Então, não espere que, eu vou curar o meu bruxismo. Eu mesma tenho alteração no bruxismo que não me incomoda em nada, nunca me gerou nada. O meu diagnóstico veio aos 21 anos de idade. Então, graças a Deus, tenho a musculatura até um pouquinho mais fortinha. Tem períodos em que talvez a musculatura me incomode um pouco mais, mas nunca nem chegou a gerar zumbido nem nada. Eu espero que ele cure, que ele desapareça. A gente não tem isso, né? Quando a gente fala de bruxismo, a gente fala de tratamento, tá? De uma vida muito boa apesar dele, tá? Sou testemunha disso. Sofrimento com zumbido, não conseguir dormir, então sono é algo muito importante, pessoal, tanto para tontura quanto para o zumbido, tá? Aqui, Janice, ainda bem que a minha mãe estava comigo, mas também foi uma preocupação, porque ela não dirige, então não podia passar o carro para ela, mas ainda bem, né, porque ficar sozinha numa situação dessa, ninguém merece, né, Janice? Deus que me livre. Enfim, eu tive essa sorte, graças a Deus. Bom, eu vou responder as outras perguntas que estavam aqui na caixinha, tá, pessoal? Vamos ver se alguns de vocês ainda tiverem perguntas, podem colocar. Uma pessoa escreveu assim: transtorno bipolar ou transtorno de ansiedade pode causar esses sintomas? Eu imagino que ela tá falando tanto de tontura quanto de zumbido e hiperacusia. Como eu falei para vocês, eu não vejo... a gente não sabe dizer onde é o ovo, onde é a galinha, quem causou ou quem. O que a gente sabe é que as condições emocionais têm um impacto no zumbido e que o zumbido pode ter um impacto nas condições emocionais, tá? E aqui fique muito claro, eu nunca li nada, tá? Até porque a fisiopatologia de um transtorno bipolar não tem nada a ver com o zumbido, então nunca vi nada de zumbido causar o transtorno bipolar. Mas a gente sabe que pacientes ansiosos e pacientes depressivos, e na bipolaridade a gente tem essas condições muito presentes, o zumbido tende a ser pior. Então, pessoas que têm o transtorno de ansiedade ou bipolaridade, podem ter uma relação com o zumbido muito piorada, muito pior. E a mesma coisa com tontura. Se eu ficar muito ansioso, eu já nem respiro direito, eu não oxigeno direito, então isso inclusive pode favorecer a eu ter... a ter tontura, tá? Então, essas são condições que a gente sempre observa. Sim, os fatores emocionais, eles têm uma relação às vezes, até provocar, ser uma gota d'água para provocar uma crise de tontura, tá? Mas já tem algo acontecendo ali no labirinto. Eu não diria, nunca li nada que dissesse, a ansiedade é capaz de gerar uma tontura labiríntica, uma alteração no labirinto. Não, eu tenho alteração no labirinto e a ansiedade vai lá e põe aquilo lá para ferver, tá? Ele podia ter ficado quietinho lá, mas a ansiedade foi lá e abriu a tampa da coisa. Se você acredita que algum dia haverá cura para zumbido, hiperacusia e misofonia, como estamos? Olha, eu tenho ido aos congressos e acompanhado tudo lá de fora, enfim, aqui de dentro, com pesquisas e tal. Acho que se pesquisa muito. Eu não acho que a gente vá ter um tratamento único para todos os zumbidos, para todas as tonturas, tá? Quanto à misofonia, ainda tem muito chão pela frente, tá? A gente vê muito estudo, inclusive grandes universidades com setores exclusivos para estudo de misofonia, como a Duke University lá nos Estados Unidos, que é uma grande universidade maravilhosa, tem um setor com pessoas muito competentes, muito bacanas estudando só misofonia, né? No mundo todo a gente tem inúmeras quantidades de publicações a respeito de zumbido, hiperacusia e misofonia. Então sim, eu acredito que sim.
em algum momento a gente vai encontrar outras, como já encontra. Eu comecei há 25 anos atrás com recursos infinitamente menores do que eu tenho hoje, com conhecimento a respeito do assunto mundial muito menor do que o mundo tem hoje. Então a tendência sim é a gente chegar lá, tá? Eu não tenho nada hoje de que a gente diz, pesquisas aqui que, nossa, prometem que nos próximos 1 ano, 2 anos vão sair aí revolucionando. Eu acho que não, acho que existem, né? Tem pesquisas tentando aí medicações para reverter a perda de audição e tal, que parecem bem promissoras, mas enquanto elas não chegarem numa fase 3, um teste em humanos e tal, a gente vai ter que esperar com muita cautela, tá bom? Doutora, tem zumbido, tipo chiado, perda auditiva, eu acho que já faz uso de aparelho auditivo e ele vai e volta. Então, vai e volta é bom sinal, uma hora ele vai e não volta mais, né? Vamos confiar nisso. Mantém o uso do aparelho, veja se tem algum outro tratamento que precise ser adicionado a isso e vamos ver o que melhora, tá? Tem zumbido e cabeça aérea, então às vezes o zumbido ele mexe um pouco com a nossa cognição, com a nossa concentração, com foco e com atenção, então isso pode ser em função do zumbido ou pode ser que tenha alguma coisa aí que tá mexendo com essas duas condições, tá? Estão perguntando o que é essa cabeça aérea, cabeça leve, a cabeça flutuando em nuvens, que eu entendo dessa forma, não sei se entendi direito também, tá? Tem uma pergunta que deixaram na caixinha lá, sempre tive muita intolerância a sons, agora com a gravidez está muito pior, na verdade é um comentário. E aí eu aproveitei esse comentário porque sim, a gente sabe que as mudanças hormonais, elas podem estar relacionadas tanto com tontura quanto com zumbido e hipersensibilidade. Então, muito provavelmente o que acontece com esta futura mamãe já, né, que tá com o bebê na barriga, é que bem provável que as oscilações hormonais, né, elas mexem com tanta coisa na gente, né, com o nosso sono, com o nosso humor, né, e aí sim eles podem estar envolvidos aí na percepção dessa sensibilidade, no aumento da intolerância, tá? Eu não sei se essa intolerância é da hiperacusia, se é uma intolerância do tipo misofonia, mas de qualquer forma, em função de todas essas modificações que ele acaba gerando, inclusive nas vias emocionais, isso pode acontecer, tá? Outra colocação lá da caixinha, o otorrino disse que o problema é somatosensorial por causa da mandíbula, mas movimenta a cabeça e a boca e o zumbido não modula. Fiz 5 sessões de físio sem melhora, entrei em depressão e o remédio da depressão baixou o zumbido, acredito que meu zumbido seja por estresse. Então, o que a gente tem que ter clareza? Modular o zumbido, ou seja, ele mudar na hora que eu movimento um músculo, não é o nosso único... É um fator que a gente sim fica alerta, mas não é o nosso único fator para bater o martelo numa alteração somatosensorial. Então, a gente observa toda a história do paciente, avalia se esse paciente tem dor, além da modulação, enfim, tem mais coisas aí que podem fazer isso acontecer. 5 sessões de fisioterapia ou de fonoterapia para essa questão somatosensorial e não ter resposta pode ser bem normal, tá? O que não quer dizer que o diagnóstico esteja errado. E sim, a medicação para depressão pode ajudar porque melhora o teu humor, melhora a depressão e a ansiedade. A gente sabe que a depressão e a ansiedade sim estão ligados a um pior incômodo com o zumbido, então se eu melhorar isso, a tendência é melhorar o zumbido. Número 1. Número 2, muitas vezes a medicação para depressão, ela também é um ansiolítico, então eu fico mais relaxada, menos incomodada, tensiono menos a musculatura e aí sim, se eu tiver de fato, não sei qual é o seu caso, então não posso afirmar nem dizer que não, uma alteração somatosensorial, ou seja, uma alteração da musculatura, essa musculatura também relaxa um pouquinho, é possível que isso também possa ter trazido esse impacto positivo. Pode, tá? Tô aqui criando hipóteses, eu não sei exatamente o que é que pode ter acontecido, mas são coisas que teriam uma lógica para mim como possibilidade, tá? Aí só avaliando pra gente saber o que tá acontecendo, o que tá rolando. E o que eu posso te indicar e te sugerir fortemente, não deixe de fazer um tratamento, uma terapia, porque não adianta eu tomar medicação e eu não mudar aquilo que gerou a minha depressão. Na hora que eu tirar a medicação, meus pensamentos
meus sentimentos serão os mesmos, ou seja, eu vou produzir mais daquilo. Eu vou acabar tendo de novo uma recaída da depressão. Eu preciso modificar a maneira como eu penso, sinto e me comporto para que eu possa modificar a maneira como eu funciono e aí alterar o que me levou para essa situação de ansiedade, de depressão, ou seja lá. Então, faça a terapia, busque um profissional especializado, se você quer, né, nessa direção até de zumbido ou para poder te ajudar, ou então busque alguém para tratar essa depressão, para você tirar essa medicação no momento que for certo e que isso tenha uma melhora, tá bom? É normal desconforto com o uso do aparelho ao final do dia. Não é normal desconforto com o uso do aparelho, tá? Pode acontecer? Pode, se você tá usando há muito pouco tempo. Eu não sei o que é esse desconforto, então eu pensei em você se sentir mais cansada porque tá mais estimulada, então se é muito recente isso pode acontecer. Agora eu não sei exatamente o que é desconforto, se é uma dor e tal, mas normal não é. Normal é eu ouvir o dia inteiro, e se eu não estiver em ambiente barulhento e nada, né, agressivo ao meu ouvido, logicamente, que é o que eu imagino que é o que você está me relatando, né, que você inclusive usa o aparelho, ou seja, não é em ambiente barulhento, e no final do dia você sentir esse cansaço, esse desconforto, perdão, não é natural, tá? Então, o que eu te sugiro, se for muito recente, às vezes é o período de adaptação, conversa com a pessoa que tá te acompanhando em relação ao aparelho. Se não for recente, volta na pessoa que tá conversando, que tá te acompanhando em relação ao aparelho e conversa com ela a respeito desses sintomas para ver se ela tem alguma orientação, algum direcionamento para te passar, tá bom? E aí, uma pergunta que deixaram hoje: remédio para colesterol piora o zumbido? Eu fico com a cabeça estranha, típico de enxaqueca vestibular. Nunca vi um remédio para colesterol gerar piora do zumbido. O que a gente tem normalmente é que melhorando o colesterol pode ter uma melhora do zumbido, inclusive. Mas eu nunca li nada a respeito da medicação em específico, tá? O que não quer dizer que não tenha, mas é que eu desconheço. O que eu imagino é que se você tem uma sensação de enxaqueca vestibular, pode ser uma consequência do uso da medicação para colesterol. E aí, com isso, o zumbido aumentar, tá? Então, não que o remédio gera o aumento do zumbido, mas os efeitos colaterais que ele geram o aumento do zumbido. Esse seria mais ou menos o meu raciocínio nessa situação, pelo conhecimento que eu tenho. Que eu te sugiro? Conversa com o médico que prescreveu o remédio para colesterol, tá? E é indispensável que você veja, inclusive, essa sensação de desconforto na cabeça, tá bom? Luciana, Equitan para zumbido funciona? Equitan é o ginkgo biloba. É um formato EGB, meia, não sei que lá, que é uma fórmula mais pura, realmente é uma fórmula mais indicada. Ele não é uma medicação que é para todo mundo, ele vai afinar o sangue, então não saiam comprando Equitan achando que isso vai resolver todas as nossas vidas, e até porque os resultados que a gente tem em relação ao Equitan não são essa falácia, assim, de nossa, ele resolve o zumbido de todo mundo, tá? Então, assim, nem é uma medicação hoje que a gente teria como um remédio para zumbido. A gente não tem remédio para zumbido, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa que a gente tem que reforçar. Se a gente tem um problema de circulação e o Equitan seria indicado, e volto a dizer, só com indicação médica, fitoterápico, não importa, galera, ele vai afinar o sangue. Se você não puder que esse sangue seja afinado e você tem uma hemorragia ou alguma situação como essa, olha o risco que você está correndo. O fitoterápico, ele altera situações lá no seu corpo que são realmente perigosas, tá? Então, só sob orientação médica e se você tiver uma indicação para isso, tá bom? Então, se você tiver uma necessidade, né, um zumbido que, por exemplo, possa decorrer de uma má circulação sanguínea, é possível que a Equitan te ajude, tá? Então, quando a gente toma o Equitan, Silene disse que tomou e não resolveu e tal, quando a gente toma o Equitan sem uma indicação muito específica, muito provavelmente você realmente não vai perceber diferença dele não, tá? A ciência não mostra ele como uma medicação pra gente dizer, nossa, isso aqui é um remédio para zumbido. Não é dessa forma que a gente entende, não, tá bom?
Pessoal, as perguntas que eu tinha eram essas. Eu não sei se vocês querem fazer mais perguntas. Se não, eu espero ter colaborado de alguma maneira, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho a respeito dessa relação hiperacusia, zumbido e tontura. Nesse mês a gente vai ter mais lives. Tem 2 parceiras minhas que vão participar de lives aí ao longo deste mês. Lembrando que a gente tem a Semana da Tontura na última semana desse mês. A gente aqui em Brasília vai fazer um evento no Eixão. Se você for aqui de Brasília e quiser aparecer por lá para me dar um abraço, eu vou adorar. E vai ser no último domingo do mês de abril, no período da manhã, no Eixão Norte, ali na altura da 10 ali. E a gente ainda vai anunciar bastante, mas até lá a gente também vai fazer algumas lives falando sobre tontura. E aí, claro, eu posso responder perguntas a respeito de zumbido e tontura que vocês tiverem aí ao longo da live com essas 2 profissionais aí que vão me acompanhar. Uma é médica, outra também é fonoaudióloga. E eu acho que isso pode me ajudar bastante a esclarecer algumas dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo gigante, muito obrigada por estarem aqui hoje. Até a próxima. Beijo!